Olá, pessoas amadas! Sejam bem-vindas à série Rica, assim na terra como no céu. E o episódio de hoje tem como tema: Quando perder dinheiro é bom. Gente, de acordo com o reino de Deus, perder dinheiro pode ser bom sim. E eu vou trazer duas situações aqui para que vocês possam perceber quando que perder dinheiro é bom e agrada a Deus e está de acordo com a cultura do reino. A primeira delas é quando você decide perder dinheiro para não quebrar os princípios. Quando você decide perder dinheiro para não quebrar os princípios de Deus, os princípios do reino, isso é bom. E também quando você decide perder dinheiro para honrar a Deus ou para não causar uma desonra a Deus. E eu vou ler não são dois versículos, eu vou ler aqui 2 livros para vocês, uma parte de Filipenses, outra parte de Coríntios, para que vocês consigam perceber isso fundamentado na Bíblia. Então, quem quiser acompanhar, mas também quem só quiser ouvir aqui, ó, é 1 Coríntios, eu vou ler do 5 até o 9, parte do 9. 1 Coríntios 5 ao 9. Está assim, ó. Isso é Paulo falando. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Isso aqui é uma situação em que irmãos ali, né, de fé, foram buscar a justiça para resolver algum problema, para resolver algo. E Paulo vem com uma fala para envergonhá-los. Paulo diz o seguinte: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes, ou seja, ali naquele tribunal vão ter pessoas que nem fazem parte do jogo ali, da família, dos irmãos, da família de fé. E aí ele fala, vocês vão lá ao tribunal e ainda ficar lá na frente de descrentes para resolver isso? Aí ele continua, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, ou seja, nem era para ver essas brigas entre irmãos. Então ele já traz isso como uma completa derrota. E ele continua, por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então, esse é um, tá? Que era para fundamentar aqui. E agora eu vou para Filipenses, vou ler no capítulo 3, do 7 até parte do 8. Que também Paulo fala, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, Paulo aqui, ele fala sobre várias coisas que para ele eram boas e para ele eram lucro antes. E ele fala que ele passou a considerar essas coisas que para ele antes ele considerava como lucro, como sendo boas, ele passou a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Então eu volto ao que eu falei no início do vídeo, que vale a pena perder dinheiro, perder riquezas, perder bens materiais, em prol de não quebrar princípios e honrar a Deus, ou não desonrar a Deus.
e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!